Lei 13.868 de 2019, Lei de Abuso de Autoridade. Autoridade, agente público, vínculo com a administração pública, efetivo, temporário ou excepcional, com remuneração ou não, poderes executivo, legislativo e judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. Ponto. Abuso de autoridade, benefício de si ou para terceiro, prejudicar outrem. Observação: não existe abuso de autoridade culposo. Não tiver vínculo com a administração pública, o particular responde em concurso de pessoas quando comete o crime, junto com o agente sabendo dessa condição. Ponto. Abuso. Agente público, todo aquele que exerce transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, órgão ou entidade. Abuso de autoridade. Inabilidade de 1 a 5 anos. A perda do cargo não será automática. Ponto. Na tortura, a interdição, o dobro da pena aplicada. Segunda situação, perda do cargo automática. Na tortura, a perda do cargo é automática. E a interdição, o dobro da pena aplicada. Na OCRIM, inabilitação por 8 anos subsequente após o cumprimento da pena. Inabilitação são por 8 anos subsequente, posterior ao cumprimento da pena. A perca do cargo é automática. A perca do cargo é automática. No abuso de autoridade, a perda do cargo não é automática. No abuso de autoridade, a perda do cargo não é automática. Todos os crimes de abuso de autoridade são de ação penal. Todos os crimes de abuso de autoridade são de ação penal. Os crimes citados nessa lei são de ação incondicionada. Os crimes citados nessa lei são de ação incondicionada. 5 dias réu preso e 15 dias réu solto. A ação privada subsidiária será exercida num prazo de 6 meses, contado da data que se esgotou o prazo para o oferecimento da denúncia. A ação privada subsidiária será exercida num prazo de 6 meses, contado da data que se esgotou o prazo para oferecimento da denúncia. A ação privada subsidiária será exercida num prazo de 6 meses, contada da data que se esgotou o prazo para oferecimento da denúncia. Após. Ponto. Proibido cumprir mandato entre esses horários. Após as 21 e antes das 5 horas da manhã. Proibido cumprir mandato entre esses horários. Após as 21 e antes das 5 da manhã. Proibido cumprir mandato após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã. Ponto. Todos os crimes de roubo, de abuso de autoridade, todos os crimes de abuso de autoridade de ação penal pública incondicionada, mas admite ação privada subsidiária da pública, exercida num prazo de 6 meses. No ECA, para ser condenado por abuso de autoridade a receber as penas de perda do cargo, independerá de residência, ou seja, todos os crimes de abuso de autoridade de abuso de autoridade de ação penal pública incondicionada, mas admite ação privada subsidiária da pública, exercida num prazo de 6 meses. No ECA, para ser condenado por abuso de autoridade, as penas de perda do cargo independente de reincidência. Todos os crimes
Todos os crimes de abuso de autoridade, de ação penal pública incondicionada, mas admite ação privada subsidiária da pública, exercida no prazo de 6 meses no ECA, para ser condenado por abuso de autoridade, as penas de perda do cargo independerá da reincidência. Crimes hediondos, tentados ou consumados. Crimes hediondos, tentados ou consumados, artigo 1º. Teoria ou sistema. Teoria ou sistema. Primeiro, legal, brasileira adota. Judicial, histórico, misto. Prisão temporária, 30 mais dias, podendo prorrogar uma única vez por igual período. Prisão temporária, 30 dias mais 30 dias, podendo prorrogar uma única vez por igual período. Crimes equiparados ou assemelhados hediondas. TTT. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. 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 Observação: os crimes hediondos ou equiparados recebem o mesmo tratamento. São insuscetíveis, são proibidos de figa. Fiança inafiançável, são proibidos de fiança. Inafiançável, indulto, graça, anistia. Admite, suscetível da liberdade provisória. Admite, suscetível da liberdade provisória. Os crimes equiparados ou assemelhados a hediondos. TTT. Tráfico de drogas, tortura e hediondas. Crimes equiparados ou assemelhados a hediondos. Tráfico de droga, tortura e terrorismo. Os crimes hediondos ou equiparados recebem o mesmo tratamento. São proibidos de figa. Fiança, indulto, graça, anistia. Admite liberdade provisória. Ok. O crime. 4 ou mais pessoas direciona crime hediondo equiparado será hediondo. Direcionada crime hediondo será. Associação criminosa 3 ou mais pessoas não é hediondo. Tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Artigo 33. Penas poderão ser realizadas de 1/6. Tráfico privilegiado não equiparado a hediondo. Penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja réu primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, não integrar organização criminosa. 4 requisitos. Tráfico privilegiado, redução de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Tranquilo. Tráfico privilegiado, redução de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Beleza. Réu primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar o crime. Ponto. Tortura. Constranger ou submeter alguém à violência ou grave ameaça. Resultar em intenso sofrimento físico ou mental. Obter informação, confissão, declaração, vítima ou terceira pessoa. Tortura, prova, crime comum. Qualquer pessoa. Crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Crime próprio, só autoridades podem praticar. Comum, qualquer pessoa. Próprio, não é qualquer pessoa. Resumindo. Segundo, participação ou omissão criminosa. Tortura, crime comum. Praticação ou omissão criminosa. Tortura, crime comum. Discriminação racial, religiosa. Tortura, discriminação, crime comum. Para aplicar castigo pessoal ou medidas de caráter preventivo, crime próprio. Para aplicar castigo pessoal ou
medida de caráter preventivo. Crime próprio. Bom, tortura, de 1 a 4. Omissão omissiva imprópria. Omite, tinha dever, evitar, evita ou apura. Crime próprio. Detenção, de 1 a 4. Penas: reclusão de 2 a 8, regra, reclusão. Penas: reclusão de 2 a 8, regra. Penas de reclusão de 4 a 10. Lesão grave ou gravíssima. Torturas. Penas de reclusão de 8 a 16 anos. Resulta morte qualificada. Aumenta a pena de 1/6 a 1/3 cometido por agente público. Aumenta a pena de 1/6 a 1/3 cometida por agente público contra criança, adolescente, gestante, deficiente ou maior de 60 anos, cometido mediante sequestro. Aumenta a pena de 1/6 a 1/3 cometido por agente público contra criança, adolescente, gestante, deficiente ou maior de 60, cometido mediante sequestro. Aumenta a pena de 1/6 a 1/3 cometido por agente público contra criança, adolescente, gestante, deficiente ou maior de 60, cometido mediante sequestro. Aumenta a pena de 1/6 até 1/3 cometido por agente público contra criança, adolescente, gestante, deficiente ou maior de 60 anos, cometido mediante sequestro. Lei de drogas. Internação. Lei de drogas. Voluntária. Tem uma internação, dois tipos de internação. Tem a internação voluntária e a internação involuntária. A internação involuntária, ela tem um período de desintoxicação que não poderá passar de 90 dias, beleza? A internação involuntária pode ser por responsável, familiar, profissional de saúde e profissional do SISNAD, Sistema, eu não lembro, Sistema Nacional, SISNAD, ok? Os profissionais da segurança pública não poderão consentir internação. Os profissionais da segurança pública não poderão conceder internação. Observação 2. Internações ou altas devem ser comunicadas aos órgãos de fiscalização num prazo de 72 horas. Observação 2. Internações e altas devem ser comunicados aos órgãos de fiscalização num prazo de 72 horas. Internações e altas devem ser comunicadas aos órgãos de fiscalização no prazo de 72 horas. Internações e altas devem ser comunicadas aos órgãos de fiscalização no prazo de 72 horas. Aos órgãos de fiscalização devem ser informado a internação ou alta no período de 72 horas. As internações e altas devem ser comunicadas aos órgãos de fiscalização no prazo de 72 horas. Internações e altas devem ser comunicadas aos órgãos de fiscalização no prazo de 72 horas. Lei Maria da Penha. Ponto. No âmbitos de aplicação: unidade familiar, unidade doméstica, relação de afeto, independente de coabitação, de morar juntos. Ponto. Forma de violência: física, moral, calúnia, injúria, difamação, psicológica, dano emocional, diminuição da autoestima, sexual, patrimonial, subtração, retenção, destruição parcial ou integral. Ação penal pública condicionada não resulta lesão corporal. Ação penal pública condicionada quando não resultar lesões corporais. Ação penal pública incondicionada resultar lesões corporais. Quando não resultar lesões corporais, é ação pública condicionada. Depende da queixa da vítima, da ofendida. Quando for ação, quando
gerar lesões corporais, a ação pública será incondicionada. Qualquer pessoa pode oferecer denúncia, pode informar a situação à autoridade competente. Ação quando o crime não obter lesões corporais, a ação pública será condicionada à ofendida. Quando a ação do agente ocasionar lesões corporais na vítima, mulher, essa ação será incondicionada, ou seja, qualquer pessoa poderá informar a autoridade competente para que ela possa tomar as devidas cabíveis. Forma de violência: violência física, moral, calúnia, injúria, difamação. Psicológica, dano emocional, diminuição da autoestima. Sexual, criminal, subtração, retenção e destruição. Patrimonial, subtração, retenção, reter um bem, subtração, subtrair, e a destruição parcial ou integral. Ok? Todo relacionado à pornografia envolva criança ou adolescente é crime no ECA. Todo relacionado à pornografia envolvendo criança ou adolescente é crime no ECA. Crimes ambientais, Maria da Pena, suspensão da pena. Maria da Pena. Lei do Desarmamento, artigo 12. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ponto. Artigo 13. Omissão de cautela. A pena será de 1 a 2 anos e multa. Menor potencial ofensivo, 2 anos. E a detenção será de detenção. O crime será de detenção. 12 e artigo 12 e artigo 13. O crime será de detenção. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela de 1 a 2 anos e multa. Menor potencial ofensivo. Artigo 14. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Porte. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 14. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Reclusão de 2 a 4 e multa. Artigo 15. Disparo de arma de fogo não admite culpa. Reclusão de 2 a 4 e multa. E será de reclusão. Reclusão. Porte, disparo, reclusão. Vamos lá. A mesma quantidade de anos, 2 a 4 e multa. 2 a 4 e multa. Artigo 16. Posse ou porte restrito, de uso restrito, reclusão de 3 a 6 e de uso proibido hediondo de 4 a 12 anos e multa. Se a arma, observação, se a arma estiver com a numeração raspada, suprimida ou adulterada, aplica-se a pena de uso restrito. Oxe. Lei do Desarmamento. Detenção. Artigo 12 e 13. Artigo 12. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 13. Omissão de cautela de 1 a 2 anos em multas. Menor potencial ofensivo. Artigo 14. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Disparo de arma de fogo. Artigo 15. Disparo de arma de fogo não admite culpa. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Disparo de arma de fogo não admite culpa. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Disparo de arma de fogo não admite culpa. Reclusão
não admite culpa. Disparo de arma de fogo não admite culpa. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 16. Posse ou porte. Porte ou porte. Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Posse ou porte de uso de arma de fogo de uso proibido, reclusão de 4 a 12 anos e multa. Observação: se a arma estiver com numeração raspada, suprimida ou adulterada, aplica-se a pena de restrito, que será de 3 a 6 anos. Proibida 4,16, restrita 3,6 e proibida de 4 a 12. Restrita 3,6, proibida de 4 a 12.